A Manuela Dávila falou sobre a vitória de Trump. Vamos ver aqui o que ela falou nessa entrevista para o Opera Mundi. Vamos ver. Haroldo, essa notícia é uma notícia que carrega as complexidades do nosso tempo, né? Então, assim, ela enseja várias leituras. Primeiro, eu sei que o querido amigo nosso, Breno, repetiu várias vezes que não fazia diferença nenhuma a vitória da Kamala e do Trump. E sob um determinado olhar, essa é uma verdade, né? Por quê? Porque se a gente pensa o jogo que os Estados Unidos têm jogado internacionalmente em temas centrais para a humanidade, como é o tema do conflito, da violência, da guerra no Oriente Médio, como é o tema do genocídio do povo palestino, ambos tinham uma opinião similar, inclusive esse sendo um dos fatos mais relevantes, né, para a desmobilização de setores mais amplos em torno da candidatura da Câmara na reta final da eleição americana. Esse tema tanto é importante que fez, a declaração dela recente fez com que houvesse uma desmobilização gigantesca dentro dos Estados Unidos em torno da candidatura dela. Então, esse é um aspecto, digamos, do resultado eleitoral norte-americano. Mas existem outros, não é o único. Né? Do ponto de vista da articulação da extrema-direita internacional, então que os Estados Unidos são um império e se comportam como tal, dificilmente qualquer presidente incidirá diferentemente nisso. Basta lembrarmos do governo Barack Obama, né, para tomarmos como referência. Do ponto de vista da articulação da extrema-direita internacional, isso já não é verdade. Por quê? Porque a gente sabe que Trump exerce um certo magnetismo, né, na organização dessas forças retrógradas no planeta inteiro. Haja visto, por exemplo, a referência de Jair Bolsonaro, de Javier Milei e de outros, estou apenas citando os dois aqui da nossa região, e de outros em torno dessa figura e da agenda representada por essa figura. Vê bem, quando a gente fala nisso, a gente fala, por exemplo, da tentativa de golpe no Brasil em 8 de janeiro e do que representou para não concretização do golpe, também a falta de apoio externo. Né? E a gente sabe que quando a gente está falando de falta de apoio externo, a gente está falando, sobretudo, da falta de apoio norte-americano, né, ao golpe que a extrema-direita tentou dar aqui. Então, o que isso impactará, por exemplo, no esforço para a construção da anistia de Jair Bolsonaro, ou mesmo para a articulação de outros players, né, como é o próprio Tarcísio, em torno da força de Donald Trump. E existe uma outra questão, né, que não nos interessa tanto, porque afinal de contas nós somos brasileiros, não somos norte-americanos, mas que é o que representará Donald Trump do ponto de vista interno americano. Por quê? Porque o governo Biden, tal qual o governo Obama, e essas são as contradições, né, é difícil fazer uma análise multifacetada, porque tem muitas dimensões, né, mas foi um governo de avanço em determinadas políticas sociais, políticas públicas para os norte-americanos e para as trabalhadoras e trabalhadores norte-americanos. Então, vê bem, quando a gente debate a construção ou a consolidação do que a gente convencionou chamar de Obamacare, né, da política de saúde pública norte-americana, quando a gente debate a construção de uma política de distribuição de medicamentos, né, apenas tomando um exemplo, ou quando a gente vai e visualiza Biden na porta do piquete das montadoras, né? Gente, teve isso que ela tá falando aí dos medicamentos, de dar pelo menos uns medicamentos. Eu não sei se você sabe, mas a insulina parece que ela é muito barata para produzir, é tipo uma coisa de 10 centavos, assim, o bigolinho lá. A farmacêutica tava cobrando da galera aqui, tipo, $700. Aí o vice da Câmara, que ele é senador de um estado aqui, ele foi um dos caras que bateu de frente com a indústria farmacêutica e conseguiu cortar, e cada birosquinha desse aqui custa $35 agora. Entende? Então, assim, ainda tá um lucro absurdo, mas assim, entende? Então, é muito difícil, assim, entender se não é tem que ser uma coisa identitária, né? Que fez o Trump vencer. Eu acho que os Estados Unidos a experiência que eu tenho aqui de morar aqui há 3 anos e meio já, quase, é de que é uma sociedade extremamente hierárquica. Extremamente, gente. Aqui, todo mundo, você chega num lugar, todo mundo já... Entendeu? Você conversa com as pessoas, mesmo que é colega seu, assim, sempre fica querendo jogar uma, assim, sabe? Eu sou bom, eu sou foda, eu sou... Entendeu? Tipo, aqui a sua posição social, ela tem que estar muito demarcada. É um negócio que se transparece até nas relações, assim, sabe? De amizade e tal. É bem estranho, gente. Eu vi um negócio aqui, a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida. Eu sentei num restaurante uma vez, eu tava esperando meu marido tava atrasado,
Por algum motivo eu tava vindo de um lugar e tava de outro, a gente combinou num restaurante, então eu sentei sozinha no restaurante, eu fiquei ali na mesa esperando meu marido por uns 15 minutinhos. E do lado, uma mesa que não tava muito longe, tinha um casal que eles estavam no primeiro encontro, com certeza. E a mulher, ela fazia perguntas pro cara, tipo assim, como se fosse uma entrevista de emprego. Sabe assim, tipo, você isso, você aquilo, você aquilo. E o cara, tipo, tentando se manter assim na sua... Sabe quando... E o cara meio nervoso. Sabe quando você tá numa entrevista de emprego, ele tentando manter uma postura? Sabe assim? Foi a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida. Foi isso. Então eu acho que aqui é tudo muito hierárquico. Então assim, gente, uma mulher, o americano não vota. E além de tudo, uma mulher que é negra e indiana, né? Sim, ainda é diversidade, né? Tipo assim, que eles não gostam. Enfim. Mas é isso, vamos lá. Com os sindicatos, a gente vê que internamente representava ou representou e representará bastante para os trabalhadores e para as trabalhadoras norte-americanas essa derrota. Tem muitas complexidades, né, no que aconteceu, assim, conseguir entender o deslocamento de determinados setores, que historicamente são setores associados aos democratas, como são os setores, por exemplo, de homens e mulheres negras, sobretudo de homens negros, é um desafio do nosso tempo. Bastante próximo, eu acho, Haroldo, com o que a gente vive, e aí isso sim associado com o que a gente viveu nas eleições municipais brasileiras, né? Muitas pessoas diziam, o que faz o voto lulista, determinado voto, né? O que faz o voto lulista ter migrado para Marçal, por exemplo, né? E aí a gente vai olhar o que era esse voto, o voto mais periférico, de evangélicos, que são mulheres e homens negras também, trabalhadores precarizados. Ao contrário disso que ela tá perguntando, né? Ela tá se perguntando o que leva, né, essas pessoas a votarem no Trump. Uma experiência que eu tive quando fui a Salvador, eu fui pra Salvador a primeira vez esse ano, né? Fui lá fazer show e tal, foi super legal, amei. Salvador é maravilhosa aquela cidade, pelo amor de Deus. E lá é o primeiro lugar, gente, eu sou de Mato Grosso, né? Eu sou assim, eu já vivo no bolsonarismo há 40 anos. Não é novidade pra mim. Meu pai já era bolsonarista antes de bolsonarismo existir. Muito antes, entendeu? Então, foi a primeira vez que eu estive num lugar, numa cidade do Brasil, que era muito mais de progressista, entende? Salvador, especificamente, não sei a Bahia inteira, acho que não, mas pelo menos Salvador é uma cidade muito assim, petista mesmo, que vota na esquerda, sempre votou na esquerda. E eu fiquei assim, maravilhada. E eu fico pensando assim, o que será que tem ali em Salvador que faz as pessoas ainda manterem uma certa consciência coletiva? E a cultura, né? Só pode ser a cultura baiana, que é forte. É forte, porque onde tem cultura, tem base, tem consciência. Nem que seja, não estou falando de uma consciência literária, de que a pessoa foi para a faculdade, não isso. Mas uma consciência do que é viver coletivamente, entendeu? Que é o que pessoas como o Trump e tal abandonam. Essas pessoas estão abandonando, imagina. Ele quer cortar imposto. Gente, imposto, todo mundo paga, por quê? Pra gente construir juntos o que a gente mora junto, entendeu? Tipo assim, na cidade. Ele quer cortar, ele quer putaria. Vamos lá. Então, como que isso se associa ou se aproxima dos dilemas do nosso tempo aqui, né? E aqui acho que tem um debate para além das questões internacionais que a gente pode tirar proveito. Acho que tem uma outra coisa, eu conversava antes de entrar no ar, sobretudo com o deputado Matheus Gomes, que eu encontrei aqui na Assembleia antes de entrar no ar, e a gente falava sobre essa ideia da naturalização da disputa entre direitas e da naturalização da presença de uma extrema-direita antidemocrática no Brasil e nos Estados Unidos, né? Ou seja, o quanto Desculpa te interromper, a direita antidemocrática participa do jogo eleitoral como se fosse tudo bem, né? Exatamente, né? Então, acho que isso é um tema, né? E aí, nesse sentido, nós temos diferenças profundas na nossa construção histórica com os norte-americanos. A direita, sobretudo na última década, tentou importar, né? Tu lembra, porque eu me dedico uma parte do meu doutorado sobre isso, mas tentou importar um certo modelo, né? Um certo ideário sobre liberdade e democracia norte-americanos para o Brasil, né? Então, muitas vezes defendia, engraçado, determinados políticos brasileiros defendem a liberdade de expressão, né, americana, como se fosse arregrada pela Constituição brasileira, e são completamente diferentes. Gente, assim, não tem liberdade aqui. Pensa bem, gente, só tem 2 partidos. Só tem 2 partidos, imagina. Não tem como surgir, por exemplo, no Brasil. Surgiu o PT, surgiu o PSOL, surgiu o Rede. Né? O PT virou o maior partido de esquerda da América Latina, porque o Brasil tem essa possibilidade de você criar um partido político. Aqui não tem. Como que isso é democracia, gente?
Assim, a comunicação do governo aqui ó, a informação, ela é regrada. Chega no ouvido do americano só o que o governo quer. O lance do Deep State aí, eu acredito que é verdade mesmo. Mas eu não acredito que o Trump vai fazer nada com o Deep State, não. Regradas em tempos históricos diferentes, consequência de processos históricos diferentes. Mas vê bem, para um país que vive sob a influência ideológica da extrema-direita, como é o caso do Brasil, para um país que tem a extrema-direita na ofensiva política, na minha interpretação ainda hoje, mesmo com a derrota de 22, que é o Brasil, a naturalização da presença da extrema-direita no cenário eleitoral, mesmo com a quantidade de crimes que Trump comete, foi e está sendo condenado, não é pouca coisa, né, Haroldo? Claro. E é um modelo, né? Porque a gente acompanhou nas eleições brasileiras uma sequência de crimes eleitorais também que foram absolutamente naturalizados, né? E não houve nenhuma resposta efetiva da justiça eleitoral brasileira contra isso. Eu queria voltar um pouco para as eleições brasileiras para você fazer o balanço das eleições brasileiras. Depois a gente tenta juntar essas duas coisas e pensar, inclusive, em 2026, futuro da esquerda, etc., sem contar que eu ainda vou te perguntar, porque você saiu do PCdoB, que muita gente quer saber também. Mas tudo isso a gente vai tratar aqui. Agora, eleição brasileira, o que você acha que aconteceu aqui? A mesma pergunta. Sabe, Haroldo, eu acho que assim, um dos melhores papéis que o Ópera cumpre é o de fazer a gente discutir as coisas, nos lembrando que a gente não tem como fazer a leitura da cidade sem fazer a leitura do país, e não tem como fazer a leitura do país sem fazer a leitura do mundo, sabe? Eu dei uma entrevista ontem que eu brincava, gente, eu tenho só 43, mas eu sou antiga. Eu não consigo não sair do grande para o pequeno, né? Eu não consigo não fazer a leitura do local, abstraindo o internacional. Então, pode parecer uma loucura para uma parte da galera, mas não para o público do Ópera. A gente tem que fazer a leitura do resultado nas eleições municipais, levando em conta esses debates internacionais que a gente está fazendo. Então, assim, eu acho que a gente subestimou, não estou falando de nenhum município em particular, estou falando do nosso campo político no geral. Acho que a gente subestimou a dimensão do esforço que tivemos que fazer para construir a nossa vitória eleitoral em 22. E muitos, apressadamente, passaram a julgar aquela vitória eleitoral como uma vitória definitiva, como se nós estivéssemos de novo em 2006, né, na reeleição do presidente Lula, né, e passaram a tratar as eleições municipais do mesmo jeito que tratavam lá atrás. Eu vi isso de perto, né, agora vamos fazer o pacto, né, tamo grandão de novo, digamos assim, né, tamo grandão, agora ninguém pode com a gente. Quando, na verdade, a gente construiu uma frente amplíssima, com setores expressivos da sociedade, né? Uma frente muito além dos partidos, que eu acho que a gente também ignora, a dimensão da frente social que nós construímos em 22, a gente toma como símbolo a frente ampla Lula e Alckmin, né? Mas abstrai, eu gosto dessa frase que é minha mesmo, que estavam a Xuxa e as Paquitas na frente, né? Como símbolo da amplitude que a gente conquistou, né, naquela eleição. E mesmo assim, Haroldo, tivemos uma vitória justa, né? Uma vitória estreita. Isso que quem conduziu à frente foi o presidente Lula, o maior quadro que a esquerda brasileira construiu eleitoralmente na sua história, o mais capaz e o mais popular. Então, diante disso, será que nós fomos para a eleição levando em conta a fragilidade da nossa vitória? Eu acredito que, via de regra, não. 2, será que nós já fizemos a análise, né, do que foi a última década no Brasil? Eu acho que não. Eu acho que essa análise mais rápida de 22, ela tem relação com algumas incompreensões, com a compreensão de que a extrema-direita era passageira, com a compreensão de que o Bolsonaro era episódico, né, e não apenas um agente dessa extrema-direita que pode ser substituído até com alguma velocidade, né. Em 2020, quando eu perdi para o Melo em Porto Alegre, eu lembro que a turma achava estranho que eu dizia assim, nós perdemos para o bolsonarismo que prescinde de Bolsonaro, que não precisa dele para ganhar. Né? Então, porque ele não tinha o Bolsonaro como seu ator principal, mas ele tinha uma agenda, né? Ele tinha uma prática, um conjunto de valores defendido que se identificava como o bolsonarismo, o que a gente convencionou chamar de bolsonarismo, que é a direita. Então, eu acho que, começa por aí. Aí, claro, cada cidade tem a sua realidade, né? Eu, por exemplo, em Porto Alegre, defendi que nós tivéssemos feito prévias para a construção do nome. Não apenas como um método de reconhecimento da necessidade dos nossos partidos se aproximarem mais de setores mais amplos da população, mas, sobretudo, como método de mobilização, de nos colocar na ofensiva política, porque eu vejo e acredito que o nosso campo está na defensiva política. Vê bem, né? Tem uma certa turma que faz uma outra análise rápida que diz assim, Haroldo, é que a gente tem que parar de disputar os valores. Nós não estamos disputando valor nenhum, meu companheiro. O Pablo Marçal chega lá e diz já parou faz um tempo. O valor que nós estamos disputando, tia, né? Eu fico meio, como diria minha filha, meio perplexa, né? Porque vai lá,
O cara diz que é todo mundo, o homem é inimigo do homem, cada um por si, que não tem mais solução. A gente está dizendo que nós somos a turma da solidariedade? Não. Então, eu acho que é o contrário. É preciso que o nosso campo, que a esquerda brasileira se apresente para a disputa desses valores, né? Para a disputa de um programa, de um projeto de sociedade, que eu acho que nós não estamos fazendo. A gente está se apresentando como o restaurador da ordem. Por quê? Eu concordo totalmente. E assim, a ordem tá toda zoada. Então eu acho que a gente tem que voltar. Eu acho que assim, todo mundo que é mais do campo progressista, de qualquer, sei lá, espectro aí, a gente entrou, tô falando generalizando, tá? Entrou até numa coisa assim, ai, não pode julgar e tal. Claro que também, né, não é pra gente julgar ninguém. Mas, quer dizer, é pra gente julgar algumas pessoas sim. Aí esse é o ponto, tá vendo? Ó, eu até falei, instantaneamente, ó, espontaneamente, não é pra julgar ninguém. É pra julgar a pessoa sim. A gente tem que julgar, enfim. Porque vimos o impacto da destruição da ordem precária que nós vivíamos sob o bolsonarismo. Mas eles se apresentam como que, Haroldo? Como os disruptivos. Refundadores. E nós também somos, ou somos refundadores, ou nos misturamos com esse estado de coisas que não serve ao povo trabalhador. Exato, porque é como se tudo tivesse muito bem até eles chegarem. E não é verdade, né? Manu, muita gente defende que, trocando o que você tá dizendo, você disse aí de uma certa forma, eu vou tentar trocar por um discurso que surgiu muito depois das eleições. A gente viu entrevistas de dirigentes partidários, posicionamentos, etc., defendendo que, por exemplo, em São Paulo, devia ter apoiado o Nunes, porque daria para trazer o Nunes para o nosso lado, né? Ou defendendo que se ampliem as alianças ao centro, porque o povo está de direita e não adianta brigar contra isso. Esse tipo de discurso, na sua opinião, tem algum sentido? Ou é uma tentativa um pouco desesperada de responder ao passado e não ao futuro? A sua pergunta ela me fornece duas possibilidades de... Eu não vou... O Impossible Job está achando que eu vou unha. Não, eu tenho as unhas bem, bem grandes. Eu só fico aqui mesmo para ficar pensando. É um cacuete para pensar de quem é esse fumante, com bastante orgulho. Eu fumava muito, sabe, Haroldo? Fumava 3 carteiras de cigarro por dia, faz 14 anos que eu não fumo, mas a questão das mãos continua viva. Mas olha só, me seja duas respostas, por quê? Porque isso tem um sentido para determinados setores que, na verdade, são setores mais ao centro. E isso traz uma outra discussão importante à tona, Haroldo. A diversidade dentro da frente ampla e a diversidade dentro da esquerda. Tenta-se, de maneira artificial, uniformizar a esquerda. Mas nós não somos uniformes, nós somos diferentes. Então, na verdade, quem põe, digamos, a cabeça para fora, defendendo que nós estejamos mais ao centro, são setores que são de centro-esquerda, né? E que já defendiam isso. Na minha interpretação, eles se iludem com as possibilidades da centro-direita se associar a nós. O que o golpe contra a presidenta Dilma e o governo Bolsonaro nos evidenciou é que a extrema-direita e a direita extrema, como chama meu amigo Geraldo Pisarello da Espanha, são muito mais parecidas. Né? Se articulam. O que legitimou o golpe contra Dilma, se não a direita tradicional, a direita extrema, né? Então, eu acho que a gente não pode... Um dos nossos limites, e uma das questões que isso revela, é justamente a permanência de uma certa ilusão com setores de direita. Esse é um tema. O segundo, eu acho que nós precisamos pensar em como garantir a amplitude, mas garantir a permanência de um determinado tipo de tensão e de disputa pela esquerda na chamada frente ampla. Por quê? Porque se a gente, né, se nós vamos cumprir o papel de centro, e eu me refiro aqui do ponto de vista programático, né, quem cumprirá o papel de esquerda? Quem defenderá os nossos valores? Por quê? Porque se é verdade que nós temos um programa econômico, político e social, também é verdade que nós temos vou usar um termo antigo, visão de mundo. Ou não temos? Ou nós deixamos de ter? Ou nós acreditamos que isso não é importante? Que a solidariedade não é um valor relevante? Que querer combater que nenhuma criança passe fome, que nenhuma criança esteja fora da escola, que não é justo que uma criança seja punida por um sistema desigual, que explora, que não é correto que os trabalhadores não possam viver a vida porque sejam explorados. Essas coisas saíram do nosso dicionário? Então, e isso tudo, vamos assim, ó... eu fico tentando fazer isso, tirar da emoção, assim, pra ver se fica mais convencível, porque eu acho que essa coisa da solidariedade, da empatia, tá super fora de moda, né, gente? Isso aí ficou lá em 1968, no hipismo e tal. Acabou faz tempo. Mas assim, a pessoa, por exemplo,
Se tem muita miséria, se tem muita pobreza, tem muita problema de saúde mental, por exemplo. Não adianta, gente. Muitas das coisas, ó, muitos de nós que estamos em terapia ou que não estamos porque não temos dinheiro, se chegar na terapeuta agora e falar assim, eu tô com depressão, a terapeuta fala assim, deixa eu ver aqui, qual que é a causa da sua depressão? Nossa, acabei de derrubar tudo aqui no café. O psiquiatra fala assim, qual que é a causa da sua... vai te analisar e vai falar, a causa da sua depressão é o seu trabalho. Você ganha pouco, você trabalha muito. Você não tem tempo para viver sua vida, você vive na merda, você não tem expectativa de futuro. É totalmente lógico que você esteja deprimido. Se você não estiver deprimido é porque você está o quê? Drogado. Não é verdade? Nessa coisa dos Estados Unidos, né, de só ter 2 partidos. E assim, o Bernie Sanders tentou ir mais um pouco para a esquerda com o Partido Democrata e eles engoliram o Bernie Sanders. Eles engoliram o Bernie Sanders. Então eu acho que quem for construir... nós, né, espero contribuir um pouco nisso também, quem for construir uma nova proposta, porque não adianta, gente, a política está nos extremos, porque nós estamos em momento extremo, mesmo, e eu acho que quem quiser responder à necessidade das pessoas de uma maneira mais progressista, vai ter que largar a mão da política institucional. Os americanos aqui vão ter que largar a mão dos democratas e construir o negócio deles. E mesma coisa no Brasil. A galera da esquerda vai ter que largar a mão do PT em algum momento e construir sua coisa. Não só do PT, como da coisa institucional, entendeu? E não estou dizendo que não tem valor as pessoas de esquerda que estão na política institucional. Graças a Deus que elas estão, porque senão a coisa estava pior, né? Vamos lá. A gente começou a achar justo trabalhar 16 horas e não ter tempo para viver a vida? Pois Porque eu me tornei socialista lá atrás, aos 16 anos de idade, porque eu acredito na capacidade humana, na racionalidade humana, num certo sentido, para poder imaginar um sistema, né, um governo em que todos vivam, como é que a gente dizia, Haroldo e o velho Marx, de acordo com as suas possibilidades e necessidades, não é? O velho Marx não falava nisso? Isso não expressa um conjunto de valores, o desdobramento não é isso? Por que será que cada vez um setor mais amplo da esquerda se emociona quando ouve o velho Mujica? Será por que ele não resgata as razões pelas quais nós somos anticapitalistas? A ideia de que a vida não é precificada, né? A ideia da existência humana. Então, aqui o pessoal está falando do fim da escala 6x1. O que isso significa, né, Yuri? O fim da escala 6x1. É o fim de um tipo de exploração, mas é também a ideia de que a humanidade pode viver a vida, né? Que os trabalhadores e as trabalhadoras têm direito à vida, né? Os ganhos de produtividade das últimas 2 décadas não chegam na vida dos trabalhadores, pelo contrário, né? A gente vê as jornadas se estenderem, as possibilidades se reduzirem e o planejamento do futuro dos trabalhadores ser esmagado, né? Por exemplo, você falar assim, é preguiça, são preguiçosos, não quer a escala 6x1, porque esquerdista é preguiçoso. Não, gente. Por que a escala 6x1 é ruim para todo mundo, para toda a sociedade? Porque, gente, eu vou falar só de um ponto, só um ponto. Quem tem escala 6x1 e tem filho, não tem muito tempo de educar esse filho. Só isso daí já ferra a sociedade em médio tempo. Nem em longo termo, não, em médio termo. Então, assim, sabe, essa galera defende a família, mas não vai defender que a pessoa fique mais, que tenha a possibilidade de ter mais tempo, de ter mais cabeça livre, sabe, pra lidar com o seu filho, sabe? Contraditoriamente, né, Haroldo? Aumenta a produtividade e aumenta a exploração. Ou seja, o trabalho cada vez menos garante dignidade. O trabalho cada vez menos garante que o fruto do trabalho consiga dar conta de uma vida razoavelmente digna. Como é que a gente pode dizer para alguém que fica 16 horas numa bicicleta, usando a sua força física para entregar comida, passando fome, como que a gente pode dizer que o trabalho, que essa pessoa terá perspectiva de vida a partir do seu trabalho? Qual perspectiva? Né? Com a destruição, inclusive, do seu corpo físico, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa se reencontrar com esses grandes debates para poder, dentro da frente ampla, né? Porque tentam criar uma contradição, Haroldo. Tentam criar uma contradição entre quem é de esquerda e defende que a gente dispute pela esquerda com um certo esquerdismo ou negação da necessidade de frente ampla. Para mim, não existe contradição. Né? Existem as contradições naturais do processo político, da luta política, né? Agora, Manu, vou pegar o caso dos Estados Unidos e do Brasil também, porque a sensação que eu tenho é que parte da Frente Ampla de 2022 já se dissolveu.
né? Que uma parte já encontrou caminhos dentro da extrema-direita para se sentir confortável. E uma outra parte ainda não sabe o que fazer, mas que talvez para 2026 faça como parte da elite americana que voltou ao Trump. Que não foi só o povo, a população americana que voltou ao Trump, também uma parte da elite. E uma parte disso é porque, de certa forma, a esquerda não propõe um programa capaz de trazer a frente ampla que não seja o da direita, o projeto neoliberal. Por exemplo, não seria possível discutir com a direita nos seguintes termos: vocês querem déficit zero e vocês sabem que isso só vai vir se nós aumentarmos os impostos dos milionários. Essa é a melhor forma de ter déficit zero. Eu não vejo ninguém colocando isso desta forma. Tipo, eu negocio déficit zero, desde que vocês negociem quantos impostos vocês pagam. É isso. Eu tô vendo aqui, tô lendo o chat bem concentrado aqui, Haroldo, vendo a turma falando, por exemplo, sobre o arcabouço fiscal, né? Então, são grandes os debates sobre o país que a gente precisa fazer. E eu, sinceramente, Haroldo, acho que nós... como é que eu vou dizer? Né? Não tô falando de todos, né? Não tô falando de ninguém em particular, tô querendo dizer do sentido do nosso campo, sabe? Que a gente precisa retomar esses grandes debates coletivamente. A eleição americana ensina o que para 2026 pra gente, Manuela? A força da extrema-direita, né? A complexidade da construção de um posicionamento político que dialogue com a vida real. Eu tava agora, até vou abrir aqui, né, uma matéria que eu lia do dia 4, ou seja, do dia do processo eleitoral americano, sobre a Pensilvânia e a questão da distribuição do gás natural, né? Ou seja, a complexidade de lidar com a vida real, né? Com a vida das trabalhadoras e dos trabalhadores. Vê bem, Haroldo, eu li esses dias, estou tentando me lembrar de quem, estava tentando me lembrar quem falou sobre isso, né? Mas na prática, enquanto a gente disser para o povo que está tudo bem, com o povo vivendo a realidade concreta, enquanto a gente falar do pleno emprego, né, ou do aumento do emprego, sem falar da falta de qualidade do trabalho, sem falar sobre o volume de horas e a baixa remuneração que o nosso povo trabalha, sem falar da escala 6x1, né, para usar um exemplo do que surgiu aqui no chat, a gente vai estar distante, porque a gente está distante da realidade concreta, como chamaria o camarada Lenin, né? Então, assim, para mim, nesse primeiro momento, né, aqui no quente do resultado americano, abstraindo aquele debate inicial que a gente falou das diferenças de Kamala e Trump, né, de como a Kamala também se relaciona com a guerra, com o genocídio, mas do ponto de vista mais dos setores deslocados socialmente, digamos assim, né? Força da extrema-direita e 2, distância da perspectiva eleitoral da vida concreta do povo trabalhador. Isso, para mim, é uma das lições da eleição americana. Manu, vou fazer uma breve intervenção para dizer... Não, vou pôr a pergunta da Daisy Bentin, que mandou um superchat. Quais são as estratégias da esquerda para enfrentar essa correlação de forças desfavorável, Manu? A pergunta é para você. Não sei, Daisy. Eu mesmo tenho tentado aglutinar setores que queiram fazer o debate sobre as grandes questões do país. Então, a gente está tentando organizar um debate sobre o tema do arcabouço fiscal, estamos tentando organizar um debate sobre o mundo do trabalho, né, sobre essa transformação, sobre isso que alguns pesquisadoras brasileiras têm chamado de mundo da viração, né, dessa coisa da ausência da ideia do trabalho, mas da ideia de se virar, né, de buscar viabilizar. Às vezes eu tenho uma sensação de que se começar, por exemplo, por um tema que seria 100% aceito por todo o espectro da esquerda, por exemplo, vamos dizer, mudança climática. Pegar um tópico, tipo assim, ó, a gente vai pra cima. Qualquer decisão do governo que for contra o respeito, por exemplo, né, a legislação ecológica, segundo o IBAMA, entendeu? Não vai passar. E a gente não vai passar, se fizer isso, vai pra rua, a Greta vai vir pro Brasil. Eu acho que é assim, porque, quer dizer, gente, quem sou eu? Eu não estou muito longe de ser uma estrategista política, mas assim, me parece que é uma coisa muito urgente, né? A mudança climática, com certeza a gente precisa, não é esse negócio de vamos salvar o planeta. Não, vamos salvar a gente, o planeta vai ficar beleza, é a gente que tem que se salvar, é a gente que tem que ter estrutura para segurar ou para
deslocar populações quando tiver, por exemplo, uma chuva muito louca, quando desertificar uma área. Tipo isso, assim, a gente vai focar nesse tipo de política, assim, tipo, assim, foda-se, você entendeu? Às vezes eu tenho uma sensação que isso, que talvez falte um pouco de foco, sabe? Tipo assim, o Trump tinha três conversas, era imigrante fora, não vai mais ter trans e não vai mais ter mulher com liberdade de escolher se quer ter filho ou não. Foi bem claro, assim, entendeu? Tipo... Então, eu acho que tem um pouco a ver. Tô vendo aqui, ó. O Fontes Rodrigues tá falando, tá desacreditando que o Trump ganhou. Medo da próxima eleição do Brasil. Acho que o pior pode acontecer por aqui também, galera. Eu acho que isso daqui é um negócio que, tipo... eu não sei se vai dar pra gente escapar de ser um pouco ativista, sabe? No futuro. A existência humana, né, a partir da viração. Então, são temas que são temas importantes. Enquanto um determinado setor da esquerda, que inclusive aparece aqui no chat, ficar debatendo, né, responsabilizar, vê que louco, a gente está sobre o governo do presidente Lula, né, o governo Lula 3, governo esquerda 5, e a turma acha que determinados setores periféricos da esquerda que debatem classe, raça e gênero são os responsáveis pela derrota. Se nós fôssemos, a gente tinha força pra caramba, né, gente? Porque tem um governo central. O governo central é do nosso campo e continuam fazendo debate rasteiro e superficial sobre isso, né? Então, assim, acho que a gente busca bodes expiatórios para não olhar para a dimensão do nosso problema, sabe, Haroldo? O que acontece? Termina a eleição, tem gente que rapidamente diz assim, a culpa é dos identitários, vamos parar de debater isso. Que debate, né? Vamos parar de debater valores. Que valores? Gente, é governo, a gente é governo. A gente viveu nos últimos 20 anos no Brasil 3 governos Lula e um governo meio Dilma. Pô, nós vamos debater quem está debatendo gênero e raça, nós vamos debater como é que foram nossos governos, como é que são, qual é a relação disso com o tema do empreendedorismo, por que a gente não consegue compreender as razões do povo trabalhador buscar empreender, Haroldo, diante da humilhação que representa o mundo do trabalho crescentemente. Quem quer ter patrão? Quem quer ter patrão no Brasil? Exato. Quem quer ter patrão? E eu digo mais. Eu acho que essa coisa do empresário é algo... posso estar completamente errado, tá? Mas eu acho que, assim, mudou tanto, o sistema mudou tanto, que a maioria de nós, a gente tem que ser um pouco empresário, sim. Por exemplo, eu sou comediante. Então, assim, eu tenho que ser empresária da minha carreira também. Por exemplo, o meu marido, ele trabalha com tecnologia. Se isso fosse 30 anos atrás, o meu marido ia entrar numa empresa, ia ficar nessa empresa há 50 anos e saía de lá aposentado e tal, não sei o quê. Hoje não. Hoje ele tem que ter ele constrói uma carreira do mesmo jeito. Então ele vai pra uma empresa, se não interessar pra ele sai, vai pra outra. E aí ele vai construindo uma carreira, você entende? Como não tem mais emprego... sério não, né, gente? Não é isso que eu quis dizer. Tipo, como não tem mais emprego regular, vamos dizer assim... Tipo, como era antes, não tem, é muito raro ter emprego assim. Você tem que ser empreendedor. E mesmo se você tem um emprego, vamos dizer que você trabalha num shopping. Às vezes você tem que empreender para conseguir um pouco mais de dinheiro. Para você dar conta das suas contas. E tem uma outra coisa também. A gente vive também no mundo que existem sim coisas que se você fizer, se você der sorte, muita sorte, você ganha. Sabe? Dinheiro. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um canal no YouTube que não é grande, mas ela ganha dinheiro. Então, assim, na verdade as pessoas se sentem sim empreendedoras porque, na verdade, eu acho que a gente tá tendo que ser mesmo. Vocês concordam comigo? A sensação que eu tenho é que quando a gente debate empreendedorismo, a gente não sai da chave de que a única alternativa... Primeiro que pequena burguesia não é povo e não é trabalhador. Que é um erro histórico de análise, né? A pequena burguesia é trabalhadora, ela tem razões para ser mais conservadora do que os trabalhadores empregados, mas porque ela acha que tem algo. Mas, dentro desse algo, o que vai ser oferecido para ela ser empreendedora? Por exemplo, a opção de você abrir na periferia um bar é real, mas abrir uma livraria, o que a gente precisa fazer para as pessoas, mulheres que têm 2, 3 filhos, às vezes mãe solo, consigam criar os filhos abrindo uma livraria? Não é muito que ela precisa vender de livro para manter isso. Talvez pensar também dentro desse outro esquadro, o empreendedorismo, e não
o empreendedorismo só do Uber, da bicicleta e etc. E assim, o Uber, ele é empreendedor sim, eu acho. Por quê? Porque esse cara, ele tem que fazer as contas do quanto do quilometragem dele, como que ele pode economizar gasolina, como é que sabe? Se ele fosse um chofer de um milionário, ele não tinha que fazer nada disso, gente. Ele não era empresário, ele era um funcionário. Ele chegava lá, pegava dinheiro, refazia a ordem, entendeu? Então talvez tenha essa nuance que realmente mudou. Realmente a gente tem que ser empreendedor hoje, de alguma maneira. Porque trabalho por si só não tá dando, não tá tirando mais você da... Não tá fazendo você mudar de classe social, entendeu? De você... essa ideia de você, né, subir de classe social. O que está acontecendo? O que está acontecendo? É assim, podcast, são outras... É Bitcoin, são outras vias que as pessoas estão tendo muito sucesso, assim, que está dando muito dinheiro e que depende muito do seu empreendimento, não só. O que também é uma ilusão. O que também fica uma coisa aí que vendem sonhos para as pessoas, né? O YouTube, eu acho que aqui no YouTube tem uma pirâmide aqui de como fazer seu YouTube funcionar. Tem quantos canais tem aqui que só ensina como você se dá bem no YouTube? Mas ele se deu bem com um canal sobre como se dá bem no YouTube. Não faz o menor sentido. Entendeu? Então, enfim, vamos lá. Exatamente, vê bem, Haroldo. Quando a Laura nasceu, a gente organizou um esforço, eu era deputada estadual, com as mães que eram empreendedoras. Qual era a origem da necessidade dessas mulheres empreenderem? A origem era justamente o desemprego, a demissão pós-licença maternidade. Né? Realidade das mulheres, pouco debatida pela esquerda brasileira, hegemonizada por homens que não engravidam, que reafirmam a sua identidade, né? Porque, no final das contas, quando a gente não debate problemas das mulheres trabalhadoras, a gente reafirma a identidade dos homens trabalhadores. Mas vamos lá. Aí, o que a gente começava a perceber? Essa era a primeira dimensão. Mas depois, a outra dimensão era, num país em que a agenda de cuidados não é tocada pela esquerda, vê bem, não tem creche no Brasil. Não tem creche no Brasil. Mulheres, mães de crianças de 0 a 3 anos não conseguem trabalhar. Metade das mulheres não trabalham formalmente. Por qual razão, pessoal? Porque a educação infantil é obrigatória a partir dos 4 anos. Por quê? De 0 a 3 a gente faz o quê? De novo, reafirmando identidade de quem não engravida e não cuida na agenda de políticas públicas da esquerda brasileira, que quem defende o Estado somos nós, quem formula as políticas públicas para garantir direitos, em tese, somos nós, não é a direita, né, Haroldo? Então, essas mulheres começavam por um problema no mundo do trabalho e avançavam por outros problemas relacionados ao Estado, a ausência de políticas de cuidados. Vê bem, aí o pessoal vai analisar São Paulo. Vamos analisar São Paulo. Quem aqui sabe que o Bruno Covas zerou a fila de vaga em creche? Quem aqui sabe? As pessoas hoje, não tô debatendo qualidade, não estou debatendo a corrupção do Nunes nas creches, estou debatendo um aspecto concreto da melhoria de vida das mulheres. A gente fez isso? A gente lutou para que isso fosse incluído? Essa é uma briga minha da Política Nacional de Cuidados, para que a gente consiga garantir transferências de recursos para os municípios, para tocar essas políticas. Não, Haroldo, a gente não fez isso. Então, na prática, na vida real, no problema concreto, a gente está devendo muito. A gente está devendo muito porque a gente não se conecta com isso. Quem ficou defendendo vaga em creche? Quem defende políticas, vou falar de outro, enquanto ficam falando aqui de identidade, de outro tema de reafirmação da identidade dos homens, né, como atores, como sujeitos universais. Mães atípicas, você sabe o que é isso? Mulheres que saem do mundo do trabalho porque passam a dedicar exclusivamente ao cuidado de crianças que têm algum tipo de particularidade, né, uma gama variada disso. Quem passou a formular sobre a necessidade de centros específicos de atendimento? Por demagogia, mas que começou... Não importa, resolve a vida concreta. Então, enquanto a gente fica refratário, dizendo que não tem que olhar para, né, a direita, o centrão, vamos botar o Bruno Covas, porque não foi o Nunes que fez isso no centrão do ponto de vista ideológico, né, tá lidando com os problemas reais. Né, Haroldo? Então, tu entende isso? Até... Claro. Gente, eu vou precisar sair um pouquinho, mas eu já volto, tá? Sobre problemas particulares das mulheres trabalhadoras, a gente acaba caindo em chavões. Elas querem debater identidade. Não, amiga, a classe trabalhadora tem mulher e homem. Né? Mulher trabalhadora é demitida quando engravida. Ponto. Não é igual. É verdade. Aí vamos debater evangélicos. Quem é a massa de evangélicos, galera? Pimba, mulheres. Que mulheres? As mulheres negras, sobretudo. As mulheres empobrecidas. Rapaz, como diria aquele programa, rapaz, mas não é que aí essa mulher se encontra
com a falta da vaga na creche? Quem está cuidando das crianças dessas mulheres no turno inverso faltoso da escola? A igreja. Gente, que surpresa! A vida concreta. Não, Arthur, eu não confundo identitarismo com defesa das minorias. Quem confunde é quem faz essa crítica rebaixada, que acha que quem quer debater os problemas das mulheres ou dos mais pobres está negando classe social. Quem nega classe social é quem acha que toda classe trabalhadora, todo universo de trabalhadores é formado por um único tipo, ou um único tipo de vivência e de existência. Eu só estou trazendo aqui exemplos da vida concreta das mulheres trabalhadoras. Elas existem. E como é preciso articular essas questões da vida prática com o grande cenário. Não adianta você responder só a um tipo de problema que a política traz, né? Que é o problema da violência, etc. E tal. Violência política, que faz parte mesmo do problema, mas isso está associado a outros, né? Exatamente, porque aí a gente quer se vincular à vida concreta, mas não quer olhar para a complexidade da vida concreta, né? Então, vamos debater empreendedorismo. Quem empreende no Brasil? Por que essas pessoas buscam esse caminho, né? O que a gente sabe disso? Quem é a salgadeira? Quem é a vendedora de cosmético? Quem é essa mulher que complementa salário? Quem é essa mulher que tem crianças, né? É a mesma coisa que os evangélicos. A gente criou um inimigo, né, invisível. É preciso conseguir compreender. Será que a gente está buscando entender? Será que a gente está olhando para a complexidade disso? Ou a gente atribui a isso apenas a ideia de que as pessoas se associam ali porque em um determinado momento da vida receberam um chamado? Como a gente está falando dos Estados Unidos, queria que você comentasse isso. Os Panteras Negras não eram identitários. Grupos que lutam por Maju no Fantástico são. Eu não entendi se o Felipe está contra ou a favor do que a gente está dizendo, mas me parece que os Panteras Negros eram identitários, sim, né? Não me parece ser um grupo político desvinculado da questão da identidade. Como separar essas duas coisas? O Felipe, ele tem eu não entendi também, mas eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso, né? Na prática, o liberalismo, ele disputa a sociedade o tempo inteiro. Então, é evidente que, diante da ascensão da luta das mulheres, sobretudo nessa quadra histórica, em que o Estado é diminuído, em que a extrema-direita pressupõe um lugar para gente dentro de casa, vê aí performando nas redes sociais essa ideia das mulheres troféus, como foram traduzidas as trade wives, né? A ideia de mulheres que voltam para casa. Diante disso, o liberalismo também disputa. E é evidente que, tanto no movimento negro, quanto no movimento de mulheres, quanto no movimento LGBT, atuam para que a gente acredite que o parâmetro da democracia, né, é a mera representatividade. É claro que também é importante, né, porque podem existir pontos de conexão entre as nossas lutas e as lutas de setores liberais, como houve, por exemplo, com setores pequenos, é verdade, nos temas relacionados à frente ampla. A esse cordão sanitário à extrema-direita. Setores pequenos, porque setores expressivos da direita liberal, na prática, não tem compromisso qualquer com a democracia, como a gente viu e conhece no Brasil desde o golpe militar. Então, isso é uma verdade. Que existe feminismo, movimento negro sendo disputado pela direita, é óbvio. Mas, Vinícius, ou foi o Felipe que comentou, o que nós estamos discutindo é setores da esquerda, setores progressistas que acham que fazer o debate sobre as particularidades dos homens e mulheres negras trabalhadores ou das mulheres trabalhadoras, de que isso é um desserviço para a esquerda, porque antes nós debatíamos como todo e agora debatemos só com a parte. Vamos lá. Com qual? Vamos pegar um exemplo que a gente gosta e que é um consenso entre nós. Eu, Haroldo e vocês defendemos o presidente Lula e a necessidade da eleição dele e provavelmente estaremos todos juntos lutando pela reeleição dele daqui a 2 anos. Então, vamos lá. Quando o presidente Lula surge como liderança política do ABC, com qual classe operária ele estava falando? Com uma classe operária basicamente masculina, com mulheres em transição entre trabalho doméstico e trabalho no mundo, fora do ambiente privado, né? Na esfera, ocupando o espaço público. Essa era uma classe operária mais, digamos, que se relacionava com uma certa identidade. Então, com determinados hábitos, determinadas práticas, como era a vida desse trabalhador, né, Haroldo? Ele chegava em casa com a comidinha pronta. Opa, a comida caía do céu, né? Tinha lá a mulher para costurar a bandeira, né? Então, eram papéis. A mulher para cuidar dos filhos, enquanto ele trabalhava, enquanto ele se organizava. As mulheres já estavam na luta, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre quem era majoritariamente a classe operária industrial dos anos 80 no Brasil. Hoje, se a gente quer olhar para a complexidade do mundo do trabalho, a gente também precisa olhar para essas pessoas que performam, que existem a partir de outras vivências. Ou seja, não existe apenas, ou não existe majoritariamente,
uma esquerda, uma classe operária vinculada à indústria no Brasil, porque nós nos desindustrializamos. Né? As necessidades, a agenda de políticas públicas, portanto, o tamanho do Estado, quando a gente fala em Estado no Brasil, a gente está se relacionando a um monte de políticas. A necessidade, vamos pegar a educação, que a gente defende pública sempre, né, Haroldo? As necessidades da educação para aquela classe operária que tinha a mulher cuidando em casa, muita, né? Pensa no exemplo do presidente Lula, respeitosamente, né? E com o trabalho excomunal que a dona Marisa fez para a existência dele. Né? Ele se alimentou durante toda a construção política dele com a dona Marisa cuidando de casa e dos filhos. Quem cuidou dos filhos do presidente Lula foi a dona Marisa, né? Então pensem nesse padrão. Ela cuidava dos filhos e cuidava da política no ABC ao mesmo tempo pro Lula. Exatamente. Não, claro, mas eu estou querendo mostrar, Haroldo. Não, o esforço dela é hercúleo, mas ela não consegue fazer a transição do ABC para o país justamente porque ela está cuidando dos filhos. Porque ela também é um ente político fortíssimo no ABC nos anos 70 e 80. Exatamente. E, aliás, a gente precisa sempre honrar a memória dela, porque é uma das vítimas da violência que nós vivemos na última década no Brasil. Mas, enfim, então eu estou querendo falar que essa polêmica que a esquerda levanta, ela é uma polêmica que tem relação com o nosso rebaixamento geral, né, Haroldo? Entendeu? Aí coloca lá, o bode expiatório. Identitários. Cara, é bode expiatório para quem não quer olhar para o cerne. Então, vamos lá. Se é óbvio que é verdade, às vezes eu vejo posts da turma sobre Câmara, né? Essas ilusões. A Câmara é uma mulher negra. Gente, é evidente que os Estados Unidos avançaram muitas casas no tema da representatividade, né? Eles têm a visibilidade na televisão e isso importa também. Não venham me dizer que não importa, porque quem diz que não importa não sabe a dureza que é ser uma mulher na política e não tem ideia do que significa de conquista ter, por exemplo, a bancada antirracista em Porto Alegre. Importa, mas não é o central. Importa, mas não é o central. É que no tempo da internet, da lacração, a gente tá olhando assim, né? Que nem aqueles freios de couro que botava nos cavalos, nem sei se coloca ainda aquilo, tá olhando só assim. Se não é o central, eu não posso olhar. Não, gente, o mundo dá para olhar para os lados enquanto a gente olha para frente, tá? Dá para olhar. Agora, aí veio o tema dos Panteras. Os Panteras eram uma organização revolucionária. Revolucionária. A Angela Davis estava lá nos Panteras por orientação do Partido Comunista Americano. Olhem só. Né, quem leu a autobiografia dela, escrita aos 27 anos, sabe disso. Mas a Ângela foi quem formulou, ou avançou na formulação, sobre classe, raça e gênero. Quantas vezes nas organizações de esquerda, sem ser pela voz das mulheres, nós lemos Ângela, que estava lá na organização Revolução, mostrando como as nossas organizações são identitárias, só reforçam a identidade de um tipo de sujeito. Né, Haroldo? Dos corpos dos homens brancos com determinado padrão de existência. Então, assim, eu acho que é legal esse debate sobre os Panteras, né? É legal, porque daí a gente assimila os nossos limites aqui, né? E tal. Eu tô aqui lendo. Nossa, a conversa tá muito boa, tô até me distraindo do tema principal, mas eu vou fazer, eu prometi fazer a pergunta no começo, vou fazer agora. Eu quero que você fale da primeira pergunta, de São Paulo e de Porto Alegre, antes da gente encerrar. Mas a primeira